O Torneio Rio-São Paulo de 1933 foi a primeira edição do Torneio Rio-São Paulo e que também marcou a história do futebol brasileiro por ter sido o primeiro campeonato profissional de futebol no Brasil. As partidas do Torneio Rio-São Paulo de 1933 foram disputadas entre times do mesmo estado e foram válidas também pelos seus respectivos campeonatos estaduais, tanto o Campeonato Paulista e também o Campeonato Carioca. No vídeo de hoje eu vou falar a história contada para vocês do primeiro título conquistado pelo Palestra Itália e também o primeiro campeonato do Torneio Rio-São Paulo de 1933. Então fica até o final desse vídeo que você vai gostar. A origem do Torneio Rio-São Paulo remonta às disputas políticas motivadas pelas discussões em torno do amadorismo e do profissionalismo do futebol brasileiro no início da década de 1930, frente à postura da Confederação Brasileira de Esportes, a CBD, a atual CBF. E um grupo de clubes paulistas vinculados à Associação do Campeonato Paulista de Esportes Atléticos e cariocas, ligados à Liga Carioca de Futebol, que romperam com a Confederação para criar a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, sem relação com a primeira entidade com este nome criada em 1915. Para se afirmar nacionalmente antes a CBD, que organizava o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Futebol, uma das primeiras iniciativas à FBF foi a organização de um Campeonato Brasileiro de Clubes de Futebol Profissional. No entanto, como só as associações do Distrito Federal, atual município do Rio de Janeiro e de São Paulo, estavam formalmente filiadas à FBF, o campeonato de 1933 contou apenas com essas equipes desses dois grandes centros do futebol brasileiro. Em razão disso, portanto, este campeonato foi a origem do Torneio Rio-São Paulo, que seria ao longo da década de 1950 e ao início da década de 1960, uma das maiores e tradicionais torneios do futebol brasileiro. O Torneio Rio-São Paulo de 1933 também ficou marcado por ser a primeira competição da era do profissionalismo do futebol brasileiro. No campeonato, as partidas somavam pontos tanto na competição interestadual, tanto quanto nos campeonatos paulistas e cariocas, ou seja, os embates entre os clubes do mesmo estado valiam pelas duas competições. O campeonato foi disputado em sistema de pontos corridos. Todos os times jogavam todos contra todos em partidas de ida e volta, além dos confrontos com os paulistas, Corinthians, Portuguesas, Santos, São Bento, São Paulo e Ipiranga. O Palestra também teve 5 adversários cariocas: América, Bangu, Bom Sucesso, Fluminense e Vasco. Algumas das 24 partidas foram históricas, como a vitória por 6-0 diante do Bangu, já que foi o primeiro jogo no estádio Palestra Itália após sua primeira grande reforma. Porém, o principal embate deste campeonato foi o mesmo 8-0 em cima do Corinthians, no dia 5 de novembro, com um verdadeiro show do atacante Romeu Peliciari e Imparato. Os comandados de Umberto Cabelli marcaram 8 vezes sobre o rival, aplicando a maior goleada da história do confronto. Romeu marcou 4 gols, Imparato 3 e Gabardo completou. No final do campeonato, o Palestra Itália foi campeão e o São Paulo foi vice, com o Palestra vencendo o Fluminense por 2-1, com gols de Gabardo e Dula em São Paulo, perante a cerca de mais de 25 mil torcedores. As duas vitórias do Palestra sobre o São Paulo, no turno e retorno, por 3-2 e também por 1-0, foram fundamentais para definir o título, pois o Palestra terminaria a competição de 2 pontos à frente do São Paulo. A ficha técnica do jogo decisivo para o campeonato foi Palestra Itália 2-1 em cima do Fluminense, jogo válido pelo Torneio Rio-São Paulo de 1933, a 22ª rodada, que foi realizada no dia 10 de dezembro de 1933, no estádio Palestra Itália. Quem apitou esse jogo foi o carioca Loris Cordovil, e o time do Palestra Itália era composto por Nascimento, Carneira e Junqueira, Tunga, Dula e Tuffi, Avelino, Gabardo, Peliciari, Lara e Imparato. E o técnico era Umberto Cabelli. Já o time do Fluminense era composto por Armandinho, Ernesto e Nariz, Marcial, Brant, Ivan, Álvaro, Vicentino, Russo, Bermudes e Salve. E o time do Fluminense era comandado por Arthur de Azevedo Filho. Os gols foram marcados por Gabardo aos 15 minutos do segundo tempo por Palestra, Dula ampliou o placar aos 19 minutos do segundo tempo e Bernardes descontou para o Fluminense aos 39 minutos do segundo tempo. A campanha do Palestra foi de 24 jogos, 19 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, marcando 77 gols e sofrendo apenas 26. E a tabela do campeonato ficou assim: Palestra Itália em primeiro com 36 pontos, em segundo São Paulo com 34, Portuguesa em terceiro com 30, Bangu em quarto com 29, Vasco da Gama em quinto com 24, Corinthians em sexto com 22, Fluminense em sétimo com 20, América do Rio de Janeiro com 18, Santos em nono com 17, Bom Sucesso em décimo com 16, São Bento em 11º com 13 e o Ipiranga em último colocado 12º com apenas 5 pontos.
E aí, família, gostaram do vídeo? Então compartilha esse vídeo para aquele seu amigo palmeirense que não sabia dessa história. E se você gostou, também peço por favor o seu like, pois o like ajuda muito o vídeo a ser divulgado para mais palmeirenses também saberem essa história contada. Também se inscreve aqui no canal, pois temos vídeos todos os dias de histórias contadas como esta, beleza? Então apresento para vocês os cards. Aqui em cima tá aparecendo uma playlist de vídeos como este de história contada, então se quiser assistir mais é só clicar aqui. E aqui embaixo tem o último vídeo que eu postei aqui no canal, é só clicar aqui ou aqui. Então muito obrigado, tamo junto, um grande abraço e avante palestra!